Olá amigos Agüero Ecosistemas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos montar um aquário para um axolote, o novo xodozinho aqui da loja. Os axolotes, eles são anfíbios, né? Não são peixes, e eles têm algumas características bastante peculiares. A primeira delas é que eles são neotênicos, eles não atingem as características da fase adulta, né? Assim como os sapos que passam por uma metamorfose, né? Se transformando de girinos a sapos e adquirindo características terrestres, o axolote não, ele fica mesmo na fase adulta com as características da fase larval, então ele se mantém um animal aquático. E as suas brânquias, elas continuam externas, aquelas arvorezinhas que tem ali do lado da cabeça deles são as brânquias, por ali que eles respiram, né? Eles não têm a capacidade de respirar fora da água. E além disso eles têm uma capacidade bastante interessante, que é a capacidade regenerativa. Eles mesmo perdendo acidentalmente membros, né, patas, cauda ou até algumas lesões graves na coluna, eles conseguem se regenerar, né? As patinhas crescem de novo. Então ele é objeto, por conta disso, de estudos da ciência, né? É bastante pesquisado essa característica dele. Eles são endêmicos do México, da cidade do México, do lado Xochomilco. Na natureza hoje eles já são considerados em ameaça de extinção. O último censo realizado lá em 2008 ainda contou não mais que 100 espécimes na natureza. E isso muito por conta do crescimento populacional do México, né? O Lago Xochimilco, ele fica no centro da cidade do México, né? Uma das cidades mais populosas do mundo. E ele é composto por uma série de canais, né? Esses canais eram utilizados lá pelos astecas ainda como transporte fluvial, né? Para locomoção. E hoje ele é explorado pelo turismo. Então, diversas balsas são colocadas à disposição dos turistas para passeios, né? Para visitação. Hoje o lago ele fica dentro de um parque ecológico. Então ele é muito visitado. Mas por conta dessa ação humana, né? Os pequenos axolotes acabam sendo prejudicados. Mas no aquarismo ele é bastante difundido mundo afora, inclusive no Brasil. Embora no Brasil a gente não tenha ainda uma legislação específica para sua recriação, né, a gente já tem bastante criadores aí conseguindo, né, procriar eles em cativeiro. Quanto ao aquário, não há muito mistério, né, para a gente montar o aquário para o axolote. Claro, ele precisa ser num tamanho adequado, né, se considera aí que seja de pelo menos 60 litros para um indivíduo, né, se colocar mais de um aí já há necessidade de se aumentar um pouquinho a quantidade de água, né, a capacidade de água. A iluminação não precisa ser forte, na verdade ele até estranha uma iluminação forte, ele tem hábitos noturnos, né, então ele prefere ambientes mais escuros, né, com uma iluminação mais branda, e o filtro precisa ser bastante eficiente. Embora ele não goste de correnteza, né, ele é originário, né, de um lago com água bem calma, ele prefere águas mais paradas, mas que sejam limpas, né? Então a gente precisa ter um filtro que não cause muita turbulência dentro do aquário, mas que seja bastante eficiente, né, que faça uma limpeza da água, uma filtragem bastante robusta, né, que não fique principalmente sinais de materiais orgânicos, né, que vão acabar gerando amônia e outros resíduos, né, do ciclo do nitrogênio. Quanto aos parâmetros da água, ele prefere águas mais frias, né? Então, tendo uma temperatura aí que fique entre 15 e 20 graus é o ideal para ele. Claro que sendo um pouquinho mais frio ele não vai estranhar tanto, mas vai estranhar se ficar acima dos 20 graus. Né? Ele realmente prefere águas mais frias, né? E quanto ao pH, ele não é muito exigente, né? Então, desde aí num pH ácido de 6,5 até um alcalino de 8,
ele vai bem, ele se adapta bem a essa né, faixa bem extensa de pH, não é um problema quanto ao pH. Já com relação à alimentação, nós temos que ter presente bem como ele se comporta na natureza, né? Então, lá no Lago Xochimilco, ele era considerado, né, ele era o topo da cadeia alimentar. Então, ele se alimenta de insetos, né, larvas de moluscos, larvas de mosquitos, né, e pequenos peixes. E aí a gente até pode estranhar por ele ser um animal bastante lento, né, bastante desajeitado, e mesmo assim ele era o topo da cadeia alimentar por ter hábitos noturnos, né? Então, à noite, que é o período de caça dele, ele pega os peixes menores que estão dormentes, né? Estão ali descansando no período noturno. E então a caça dele é justamente nesses peixes mais desavisados, né? Claro que hoje ele não é mais o topo da cadeia alimentar. Lá no Lago Xochimilco foram introduzidos espécies exóticas de peixes, né? Carpas, enfim, outros peixes que acabaram tomando esse topo da cadeia alimentar dele. E por conta disso também ele está, né, como a gente já citou, em risco de extinção. Mas no aquário, a gente consegue alimentar ele tanto com rações, ele se alimenta muito bem com rações. Até aí no vídeo nós estávamos tentando capturar o momento que ele faz a sucção da ração que foi colocada no aquário, né? Aparece no finalzinho aí do vídeo. Mas é importante que a gente dê também alimentos naturais, né? Aí pode ser desde carne de frango, né? Ou carne de peixe, né? Carne crua de peixe e de frango, e também insetos, né? Tenébrios e outros larvas de insetos que a gente encontra à disposição no mercado. Mas as rações é o mais habitual de a gente ministrar para eles, né? Então eles se alimentam muito bem de rações também. Perceberam como ele deu o bote ali a ração tá ali no queixo dele, tá bem embaixo dele. E ele deu o bote, fez a sucção com a boca e acabou errando, pegou só a areia. Ali ele tá cuspindo a areia de volta. E na sequência que ele vai sim se ajeitar de novo e aí dar o bote na ração, né? Ser o bote certeiro na ração. Então, assim, esse comportamento desajeitado dele é o que torna ele tão gracioso, né? Tão bonito e tão delicado no aquário. E é considerado hoje como um pet aquático, né? Ó, e agora ele está se preparando para dar o bote na ração. E ó, agora sim, conseguiu pegar a ração. Essa é a maneira deles se alimentarem, né? E então a gente conclui a montagem do aquário para vocês, né? Um aquário bem simples, sem muito mistério, né? O animal é bem simples de se ter, de se manter ele em cativeiro, né? Em aquário, e é um pet maravilhoso para a gente ter junto com a gente. Vamos nos despedindo, até mais, um grande abraço.